tem outro que é especialista em compra de imóvel, você tem outro que é especialista em escalonamento, porque aí a equipe vai se agregando muito e se tornando muito forte, tendo ali sempre um especialista em cada produto. Então, é bem interessante vocês trazerem sempre os produtos de uma maneira geral e você perceber qual é o vendedor que brilhou o olho para aquele produto e você incentivar ele a estudar sobre aquele produto, a conhecer o mercado e mergulhar nesse mercado. E aí você tem sempre um especialista quando alguém tem uma dúvida ou uma necessidade, o especialista está lá, tanto para contribuir ou até mesmo para dar um treinamento ou algo assim, tá? Acho que agora estamos com o time fechado. Então, bom dia a todos. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Tenho certeza que nosso mês vai ser o melhor mês das nossas vidas até então, né? Nós estamos com um resultado aí bacana, mas tenho certeza que a meta vai ser superada e que vocês estão aí fortes, dando o melhor de si por suas equipes, tá bom? Então, se tiver dúvida, a gente abre para pergunta, vocês perguntam, abre o microfone. Talvez tenham respostas que nem eu tenha nesse momento, mas a gente anota todas e leva para a Demicon no segundo momento. Mas creio que estamos com uma oportunidade muito grande em nossas mãos através do agro, tá? Então, vamos lá? Pode passar, Cá. Então, vão ter que me suportar suando o nariz, mas daí eu fecho o microfone para vocês não ouvirem, tá bom? Ainda tô ranhenta. Então, representatividade do agro no PIB brasileiro. Então, o agro, ele tem, se nós pensarmos, né, em todas as empresas, em todos os nichos que o mercado, no geral, ele tem, então a gente consegue ver que a fatia do agro, ela tem um grande peso no mercado brasileiro. E nós sabemos também que nesse momento que nós estamos, com o governo atual, o crédito para o agro ele tem sido muito mais difícil. O governo tem visado fechar a porta para o agro em vez de abrir a porta. Então, se eles precisam de crédito e da maneira tradicional que eles estavam acostumados a tomar crédito está difícil, existe uma grande oportunidade para nós, né? Como diz aquela frase, no meio da crise, uns choram e outros vendem lenços. Então, nós temos que ser estrategistas de encontrar os empresários, as pessoas do agro que estão chorando e nós vamos vender o lenço para eles, mostrando todas as possibilidades que o consórcio oferece, né? E aí a gente vê uma linha de 26% em 2020, o agro do PIB brasileiro, né? Então veja a fatia e a representação é absurda. 2021, 27% e 2022, 25%. Então, é um mercado que tem condição e que precisa de crédito recorrentemente. Então, nós precisamos aprender sobre e nadar de braçada, né? É nesse mercado que nós vamos ter a oportunidade de sentar para vender facilmente alguns milhões. Eu já fiz várias reuniões com o pessoal de agro, principalmente com a Sandra Seulin, e eu fico impressionada. Fiz uma em São João da Boa Vista com a Ana e o rapaz falou, não, minha fazenda vale 240 milhões. Milhões. Então, né, vamos se preparar e vamos entrar nesse mercado aí e aproveitar a oportunidade que ele está nos oferecendo, tá? Pode seguir, cara. Valor bruto da produção agropecuária no Brasil. E aí tem uma divisão entre lavouras, pecuária e um geral de tudo, tá? Aí tem uma representação de 2023, 22, perdão, que está em vermelho, e nós temos uma representação ali em 2023 que está em cinza. E aí você vê que 2022 estava mais positivo. No setor de lavoura, ele ficou mais positivo, porém, quando você vai olhar a pecuária, você vê aí que tem uma baixa, né? E essa baixa, ela pode ser por falta de crédito, ela pode ser porque ele também mudou, né? Ele atuava em uma área do agro e ele foi para a área que estava mais vantajosa para ele.
Então, é um mercado que a gente tem que estudar bastante para nós conhecermos. Mas aí a gente tem ali o ranking de desempenho. Então, a soja ela está em primeiro lugar, até porque a soja ela se torna muitos produtos, né? Aí a gente vem para o milho, para a cana-de-açúcar, para o café, algodão. Uma informação que eu não imaginava era que o algodão ele tinha uma representação grande. Eu não imaginava, né? Porque na minha vida pessoal eu acredito que eu não uso tanto algodão, né? Ou se eu uso eu não percebo aonde ele está, né? De uma maneira mais clara. Mas aí a gente tem o ranking de desempenho e em 2023 esses produtos corresponderam a 82% do VPP das lavouras do país. Então, veja que de tudo que as lavouras fazem, 82% são esses produtos, que se tornam outros, né? Pode seguir, cara. E aqui tem uma informação valiosíssima, tá? Porque se eu quero entrar no agro, quais são os mercados, quais são as regiões que o agro tá, quem produz mais, que produto produz mais, né? E aí, nós temos em 2023 a soja, que correspondeu 48% da produção de grãos do nosso país, e o Mato Grosso é o maior, e logo depois do Mato Grosso, olha quem está ali, gente, Paraná. Então, para nós que estamos nas unidades, né, do Paraná, tanto Curitiba, região metropolitana e litoral, a gente tem que sondar aí os interiores e ir para cima. Olha a produção do Paraná em soja, absurdamente forte, né? Depois do Mato Grosso, nós somos o segundo. Eu não sabia disso. Você vê como a gente se impressiona. Eu achava que Goiás era maior, mas o Paraná é o maior, depois de Mato Grosso. Então, temos uma oportunidade absurda. Depois vai vir Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e os demais estados. Mato Grosso, a nossa unidade de Araçatuba, onde nosso gestor querido Bruno está, ela é muito próximo, né? Quando eu estive aí, eu descobri que nós estamos muito mais perto do Mato Grosso do que de São Paulo, capital, né? Então, também é válido, né? Ir sondando essas regiões e buscando ali janelas para que possa entrar e oferecer o nosso produto de maneira assertiva, tá? Perfil dos produtores rurais, cooperados por tamanho de área explorada. Então, tem até esse desenho, né? Do perfil, mas também as áreas que eles são exploradas. Confesso que essa parte eu nem consegui compreender ainda, mas são informações que a gente pode depois dar um Google e você descobre tudo, né? Pode seguir, cara. Paula, são áreas, Pode falar, amiga. tipo de produção com maior hectares, né? Então, por exemplo, de 26 a 100 hectares é 34%. É por tamanho de região. Então, 34% vai de um tamanho de hectares, outro 25 hectares e por aí vai. O percentual ali está relacionado à área, ao tamanho do É, hectare. isso, a E aí, produção. Eu tenho a área, você também, mas a minha tem 26 hectares. Eu estou na categoria de 34%, daí e assim vai, dividido por hectares. que legal! Show de bola. Já aprendemos algo novo hoje. Pode seguir, cara. O agronegócio e o consórcio. E aqui a gente entra num patamar que é o que realmente nos coloca em evidência e nos dá clareza da oportunidade que temos, tá? Impulsionado pelos resultados do agronegócio brasileiro, que cresceu 8,36% e alcançou uma participação de 27,4% no PIB brasileiro em 2021, o segmento de consórcios de máquinas e implementos agrícolas está aquecido. 17% de crescimento de janeiro a julho de 2023 em relação ao mesmo período do ano anterior, movimentados na compra de caminhões, máquinas e implementos de uso agrícola geral do mercado, 21 bi. Então, no ano de 2022, o mercado do agronegócio tomou crédito, comprou à vista, mas investiu 21 bi na compra de máquinas, caminhões e implementos agrícolas no mercado em geral. Então, gente, 21 bi. Se a gente trouxesse 1 bi para nós, tinha relevância? Imagine 21. Então, nós temos números reais aqui que nos abrem uma grande oportunidade
para nós estarmos, né, entrarmos nesse mercado com estratégias e ajudar também, né, pessoal? Eu vejo que toda venda que nós nos colocamos em uma posição onde nós mostramos para o nosso cliente, para o nosso possível cliente, que nós estamos ali para contribuir, que nós estamos ali para ajudar e mostramos o produto com clareza, isso já nos dá segurança, ou pelo menos o início da credibilidade para sermos ouvidos. E o mercado do agro, eles são desconfiados. Gente, estão me atrapalhando. O microfone está aberto. O mercado do agro, ele é um mercado onde eles são desconfiados. Então, eles normalmente são habituados a tomar o crédito no banco, porque, né, já tem o plano safra, os planos para o agro, e eles são um pouco receosos. São pessoas muito inseguras quanto a receber crédito, tomar crédito de um outro segmento que eles não estão habituados. Então, precisa muito de transparência, precisa de verdade. E aí, a informação, ela vai dar muita credibilidade para nós. Se você senta falando a linguagem dele, tendo compreensão um pouco mais de como funciona o mercado dele, pelo menos te ouvir, ele vai. E aí, a transparência, a verdade, né? Ela vai nos ajudar aí, porque é um perfil, né? Eu já fiz muitas reuniões de agro, e eles são muito desconfiados, e eles são muito aquela, mas quem aqui da região que fez? E deu certo, né? Então, a hora que a gente acertar um, a gente tem credibilidade para acertar outros, tá? Ô, Paula, Pode falar. licença. Uma coisa que aconteceu comigo aqui também, eles falam muito em grãos. Então, normalmente, com esses clientes, você não vai falar em reais. Eles vão falar assim, quanto que tá valendo um saco de grão tal. Aí você tem que trabalhar essa linguagem também. Bem importante você ter falado isso, porque eu já conversei mesmo, e eles falam saco de soja, né? Ah, não, tanto em saco de soja. Além deles terem a questão muito clara do plano safra, né? Que eles tomam o dinheiro para preparar a terra e fazer o plantio, mas eles começam a pagar esse recurso que eles tomaram apenas na colheita. Então, o plano safra, ele tem um período. Ele toma crédito, por exemplo, hoje, mas a semente que ele vai plantar vai demorar 1 ano para colher. Então, ele tem esse time. E aí, no banco, ele toma dinheiro para começar a pagar daqui 1 ano. Por quê? Porque aí ele está no momento da colheita e o recurso está retornando. Então, normalmente, quando nós falamos com eles, eles falam, mas vocês têm plano safra? O plano safra é exatamente isso. Você toma crédito agora, mas você tem condição de começar a pagar apenas quando você está colhendo. E aí você vai ter o recurso, né, na colheita e pode fazer os pagamentos. E eles também falam muito de prazos curtos, tá? Os prazos longos assustam eles. Eles estão acostumados a tomar crédito para pagar em 1 ano, em 24 meses, ou até mesmo quitar quando acontece a colheita. Então, às vezes, a gente entrar nesse mercado falando de 240 meses pode assustar. É mais atrativo nós falarmos da parcela. Não, se o senhor fosse tomar 10 milhões conosco, a sua parcela seria 100 mil reais. Isso vai ser mais tangível para ele do que a gente falar em 240 meses a parcela é tanto. Porque se ele topar a parcela, depois ele vai topar o prazo, tá? Pode seguir, cara. A Demicon e o agro. Por quê? Por que a Demicon olhou para esse mercado? Números altamente expressivos nesse segmento, oceano verde para explorar, então dá para nadar de braçada, porque poucas pessoas do consórcio estão lá. Expansão das nossas lojas em regiões agrícolas do país, né? Qual é o sentido da Demicon abrir uma unidade dela no Mato Grosso e não fornecer crédito para agro? Né? Perde sentido se a região do Mato Grosso, a grande parte dela ou a maior parte dela é agro. E demanda crescente dos clientes e consultores. Então, ela olhou para o mercado, entendeu o potencial que o mercado oferecia, aonde ela quer chegar e já está posicionada, e também a necessidade do cliente mediante a oferta do crédito para o agro, e também nós como os consultores, né, que estamos à frente aí. Tem muita gente da Demicon colocando o pé na terra. A Tatiana, semana passada, eu acompanho sempre os stories dela, e ela estava em Luiz Eduardo Magalhães, né?
Pelo que eu vi ali, era um voo fretado, né? Porque ela passou por várias regiões e o pessoal recebeu ela com o chapéu na cabeça. Achei uma graça, gente. Acompanhem. Eles estavam numa feira, todo o pessoal, toda a equipe com o chapéuzinho de palha, escrito Ademicon, e aí eles foram, mostraram a região, né? Então, eu estou de olho e a gente tem muito para aprender e muito para explorar desse mercado, tá? Agora nós já chegamos no ponto que são as informações que nós teremos clareza para negociar com o nosso cliente, tá? Então, eu acredito que é muito importante que vocês tenham a compreensão, então vê vídeo, como funciona o agro, coloca no YouTube o que é plano safra, entendendo a linguagem do agro, vão atrás disso, mas essas informações aqui são as informações relevantes quando você entra dentro de uma apresentação e você quer explorar a possibilidade de crédito, o que ele precisa. Aqui é um ponto bem importante para nós, tá? Então, análise cadastral. Operações com saldo devedor de até 10 milhões de reais. Então, isso já está liberado, tá? Até 10 milhões de reais, como funciona? Já está validado. Paula, mas 10 milhões de saldo devedor. Então, nós estamos falando aí de uns 8 milhões de crédito, tá? Considerando o crédito mais taxa, 8 milhões e meio, talvez. O que precisa? O que eles precisam apresentar de documentação, tá? Isso falando, obviamente, do saque do crédito, né, pessoal? Eles não precisam mandar nenhuma documentação antes, nada mudou. Mas ele vai sacar o crédito, o saldo devedor dele é 10 milhões, ele precisa mandar a declaração do imposto de renda dele. Por quê, pessoal? Não sei se vocês sabem, mas o agro, ele não atua na pessoa jurídica, ele atua na pessoa física. Toda a movimentação bancária, tudo que acontece é no próprio CPF. Não existe, ele pode, claro, ter uma empresa, mas tudo que se fala de plantio e colheita é no CPF que ele faz as movimentações. Por isso que é pedido o imposto de renda dele, tá? Também ele pode mandar como renda complementar, puxa, Paula, mas não é o suficiente. Aí ele pode mandar notas de produtos rurais dos últimos 12 meses ou a matrícula do imóvel acompanhada da certidão de ônus e certidão de penhor, né? A matrícula com a negativa de ônus. E uma declaração do ITR, Imposto Territorial Rural. No caso, quando nós falamos de um imóvel urbano, nós pagamos o quê? IPTU, tá? Essa é a diferença. IPTU é quando você tem uma casa, ou até você paga aluguel, você vai pagar aluguel mais IPTU, você tem a sua casa, você vai morar nela, mas toda vez lá, uma vez ao ano, tem o IPTU para você pagar. E no rural, o imposto é ITR, Imposto Territorial Rural, tá? Complemento, extratos bancários dos 3 últimos meses da conta corrente emitida em um terminal eletrônico ou agência. Então, ela não aceita aquele que você tira no aplicativo, tá? Por quê? Porque facilmente isso pode ser fraudado, gente. A tecnologia está aí, podendo enganar todo mundo. Eu tenho um lugar que eu sempre peço pizza, enfim, e deles falaram, olha, a gente precisa que você mande sempre, vai fazer Pix, a gente quer o PDF do banco. Eles não estão aceitando mais aquele resuminho que vem no aplicativo. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, né, as pessoas têm uma mente brilhante para fazer o bem e para fazer o mal, né, para sacanear, tá? Até aqui tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário, algum adendo? Então, vamos seguir, tá? Então, já temos aqui... Não, isso, pode ficar. Então, nós já temos uma clareza de como funciona, tá? Você já pode chegar para ele e falar, ó, eu vou precisar do imposto de renda. Adri, pode falar. uma pergunta, esse daqui, no caso que você passou, é no caso pessoa física, né? Mas se ele for fazer na pessoa jurídica, enfim, também consegue com faturamento normal, igual nós fazemos quando faz o escalonamento lá, a questão da documentação? Consegue.
Quando ele tem o CNPJ e tem faturamento, a empresa dele também entra. Não há um impedimento para o CNPJ, tá? Porém, eles trouxeram muita clareza porque 90% do agro opera na pessoa física. É a pessoa física dele que movimenta tudo. Não é a pessoa jurídica, não é criado como é que diz? Quando a gente tem as nomenclaturas da empresa, que nem nós, é específico, né? Isso. Não existe um KNAI específico do agro. Então, por isso que roda na pessoa física dele. Mas se ele tem uma empresa e essa empresa tem uma movimentação, ele pode mandar o faturamento. E, normalmente, a área da fazenda, né, também está na pessoa física. Então, se ele vai alienar a própria área, ele manda, a área está na pessoa física, ele vai alienar essa área, ele manda o imposto de renda, e aí o faturamento também pode entrar como renda complementar, né? Eles não colocaram aqui, mas pode, porque eu já perguntei isso para a Audrey. Tá bom? Aí, operações com saldo devedor acima de 10 milhões. Gente, isso aqui é lindo, tá? Porque até hoje eu não vi, todas as minhas operações grandes, elas foram limitadas a um saldo devedor de 10 milhões. Nesse momento, eu estou com uma operação, aquela do Eco Resort Capivari, eles voltaram da lance, e esse mês eles chegam nos 10 milhões de saldo devedor. E aí está limitado no contrato. Aí eu já acionei a doutora Maria Fernanda, falei, olha, o cliente tem mais 8 milhões de carta para contemplar. Vai ser aceita uma garantia complementar agora? O que vamos fazer? Mas eles realmente estavam trabalhando com essa barra. Então, isso aqui me deixa muito feliz, tá? E aí, acima de 10 milhões de reais, declaração de imposto de renda do último exercício, sendo o último ano, tem que tomar cuidado, tá? Porque eu fico impressionada. Você fala para o cliente, ó, ou até para o consultor, ó, pede a declaração do imposto de renda do ano passado. E a pessoa manda a declaração de 2021, gente. Por quê? Porque a de 2021 está melhor do que a de 2022. E a Demicon não aceita. Então, vocês têm que ficar atentos. Toda vez que você receber uma documentação, é importante que você faça uma validação. Se você tiver algum tipo de dificuldade, me liga. Paula, estou com uma documentação aqui, vamos fazer uma chamada de vídeo rapidinho, quero tirar umas dúvidas com você. Tá? Matrícula do imóvel, certidão de penhor. O que é a certidão de penhor? É porque o agro, ele funciona muito penhorando, como se fosse... Como é que é aquela palavra? Tem muito hipoteca. Hipoteca. Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos tudo é hipoteca. Então, o agro, ele tem muito disso, tá? Às vezes ele tem uma fazenda, essa fazenda tem 10 matrículas, mas 5 tá em penhor de algum banco, de alguma linha de crédito que ele tomou. Esse é outro ponto de cuidado, tá? Se você não for muito específico, que a área precisa estar livre de ônus, desimpedida, você dá trabalho, pede avaliação e depois você vai ver que as matrículas do cara tá tudo empenhorada e aí não tem como alienar, tá bom? Então, tem a matrícula do imóvel, que já é praxe no consórcio tradicional imobiliário. A certidão de penhor é uma outra certidão e tem a certidão de ônus, que é a tradicional, tá? E aí a declaração ali do imposto territorial rural. Nas operações acima de 10 milhões, é obrigatório o envio da matrícula da propriedade, acompanhada da certidão de ônus e certidão de penhor, para a elaboração do fluxo de caixa do produtor rural. Dessa forma, é possível comprovar a capacidade de pagamento por safra e a capacidade de gerar caixa. Então, mandou só um, não vale. Gente, eu não sei como é que tá para vocês, tá? Recorrentemente, eu estou liberando crédito na Demicon. E aí, esse mês agora que passou, eu tive 2 experiências. Um cliente que a documentação foi mandada impecável. Impecável. Eu mandei pro cliente, um cliente do Walter, inclusive. O cara tava brabo, a menina da Demicon tinha passado informação errada. O Walter, Paula, vamos me ajudar com esse cliente? Fiz o contratinho de reforma para ele. Ele mandou tudo. Gente, a resposta da Demicon foi: estamos agendando a vistoria. Concorda que o valor seja descontado do crédito? Sim. Sabe qual foi o próximo e-mail? Estamos elaborando o contrato com força de escritura. Não levou 30 dias. Não levou 30 dias o processo desse cliente. Aí eu tô com outro cliente, meu, antigão. Nossa, ele pagou o consórcio dele faz uns 12 anos que ele paga e contemplou agora, no 440.
Ah, Paula, vou alienar meu imóvel. Show de bola, Adriano, vamos lá, vou te assessorar. Aí ele mandou a matrícula, eu falei, o imóvel é averbado? É. Mandei fazer contrato de reforma para ele. Quando mandei para a Demicon, mas o imóvel não é averbado. Quem errou? Ele e logo depois eu, porque eu tinha que ter olhado na matrícula. E ele falou que era averbado, eu só acreditei nele, montei o processo e mandei. Aí voltou o processo. Aí lá vai eu para o cliente, tá? Como que a gente vai sacar? Ah, eu vou fazer mútuo com meu irmão. Ah, e como que a gente vai fazer mútuo? Ah, vai ter que transferir para pessoa jurídica. Eu tô há 2 meses com esse processo rodando. 2 meses já fechou. Agora venceu todas as certidões para ele não ficar emputecido com a Demicon e comigo. Eu paguei, não falei nada para ele, atualizei todos os documentos dele, mas já faz 2 meses que está rodando. Então, o que faz o processo ser ágil é a assertividade dentro do processo. Se o checklist de documento vem impecável, o que vai acontecer? A menina vai fazer parecer, vai subir para o jurídico, vai aprovar, vai mandar avaliar, vai aceitar o imóvel como garantia e vai emitir o contrato. Então, foi um bom momento de experiência própria, porque eu estava bem chateada, né, com a Demicon, com a liberação de crédito, achando demorado, mas eu pude trazer um parâmetro de 2 processos, que um aconteceu rapidamente porque foi assertivo, e o outro se alongou justamente por documentação e mudanças e tudo mais, tá? Pode seguir, Paulo, cara. Pois não, pode falar. um adendo aqui do Michel, do nosso primeiro bate-papo, eu, você e ele, foram 17 dias úteis e foi o recorde da reforma. Muito bom. Olha aí, ó, eu nem tinha mensurado, Walter, achei que tinha chegado perto dos 30 dias. Em 17 dias, ele já estava com... Ah, em 17 dias o contrato tinha chego por Sedex em São Paulo, porque ele não fez digital. Então, veja, rodou o contrato, passou por correio, chegou lá em São Paulo para ele já deu entrada no registro, já mandou para a Demicon e já recebeu 50% do valor. Então, a assertividade da documentação é o ponto crucial para o processo não ser moroso, tá? Aí, agora, falando um pouco sobre o agro no segmento de veículos, tá? Que eu acho, minha opinião, eu acho que se nós mergulharmos mais nessa parte, nós vamos ter mais facilidade da venda, tá? Quando nós falamos de máquina, trator e tudo mais. Por quê? Porque a visão, quando o agro toma recurso para plantio, ele precisa de muito dinheiro e ele precisa do dinheiro de uma vez só. Não adianta, não, mas eu vou escalonar. Em 10 meses eu te entrego tanto. Mas ele planta tudo. Em 1 semana, dependendo da área, em 10 dias, 15 dias, ele plantou tudo. E aí ele tem que comprar semente, tudo tem que acontecer. Por isso que eles tomam o dinheiro no banco e depois quitam no plano safra, né? Quando vem a colheita, ele quita. Então, eu acho que encaixa muito mais visando, obviamente, quem precisa do crédito para plantar. Agora, se ele precisa do crédito para fazer uma usina de energia elétrica, se ele precisa do crédito para fazer o pivô de irrigação, nós já vamos falar mais sobre isso, se ele precisa do crédito para cercar a área da fazenda dele com a cerca específica que precisa ter, isso nós conseguimos atender, tá? Mas quando nós falamos dele tomar o crédito para comprar semente, preparar a terra e tudo mais, talvez não seja tão assertivo por conta do tempo se nós vamos escalonar, tá? Agora, um caminhão, uma máquina, cara, entregar 1 milhão pro cara e eles normalmente têm capital, não é difícil. Não, eu preciso de 1,5 milhão para uma máquina, 2 milhões. Aí nós estamos falando de um jogo muito mais rápido e muito mais simples para ele. A máquina vai ficar como garantia, o caminhão vai ficar como garantia e o crédito entra e paga e acabou, tá? Então eu acho que seria um bom caminho para a gente iniciar, mergulhar um pouco mais, entender um pouco mais sobre os maquinários, né, sobre tudo que eles usam, e seria um bom caminho para a gente começar. E também, eles já sabem a durabilidade da máquina deles, do trator, enfim. Então, se eles têm lá uma máquina que está operando, mas ela é 2019, ele sabe qual é a vida útil dessa máquina. Ele sabe quantas manutenções mais ela vai passar e vai durar. Então, também, vender um consórcio tradicional, para ele aguardar a contemplação ou, em algum momento, ofertar o lance, também é extremamente assertivo, tá? Pode seguir, cara.
Então, tá aí, gente, uma foto incrível, né? Eu acho assim, nunca fui de uma fazenda, nunca vi uma área dessa, deve ser incrível. Mas aí tá todos os maquinários que eles utilizam. Alguém tá com o áudio aberto voltando para mim. Vamos ver se parou. Eu tô ouvindo eu mesmo. A Sandra acho que tá com o áudio aberto. Time Paula Demicon tá com o áudio aberto também, eu acho. Acho que a Cá, talvez. Ô, Paulo, Oi, pode falar. só queria dar uma observação aqui, que a gente tem um cliente aqui em Araçatuba, que quando nós fomos atender ele, e quando a gente falou que a New Holland é parceira, ele falou assim, não, mas eu já pago uns 5 consórcios na New Holland. Eu falei, então você está pagando o consórcio da Demicon. Aí ele falou, calma aí. Na hora ele ligou pro cara lá e falou, qual que é o consórcio que eu tô pagando? Aí o cara falou, é a Demicon. É, você já é cliente nosso, pô. E é engraçado porque, assim, ó, se a gente não for atrás deles e vender, eles vão fazer na New Holland de novo. Foi o que eu passei pro Caramba, time. que gancho, não, e um gancho absurdo de venda. Porque a Demicon não é conhecida, mas a New Holland é conhecida, gente? Demais. Librelato e tantas outras marcas que a Demicon administra. Que legal! Um baita insight, hein, Bruno? Então a gente pode chegar falando que somos a administradora responsável e que a marca Librelato está debaixo da nossa gestão. Nós somos a administradora que entrega o crédito. Nós somos o white label dessa marca, né? Muito bom Exato. mesmo. Uma pergunta. Pode falar, querido. Pro Bruno, quando o cliente falou que ele tinha feito na New Holland, mas ele pagava a Demicon, como que vai os boletos? New Holland. Não perguntei. Ele ligou na hora pro consultor e falou, amigo, eu tô pagando aí, qual que é a empresa que administra? O cara até falou, a Demicão. Falou, a Demicão? Falei, não, é a Demicon. O cara falou a Demicão, porque fala puxado mesmo, né, do interior e tal. E aí ele ficou super feliz, assim, já fechou mais alguns consórcios com a gente, um cara que tem fazenda, tem tudo aqui, e estamos tentando fechar mais. Que maravilha! Então, Wesley, quando tem white label, sempre vai aparecer a marca do cara. Então, no boleto vai vir consórcio Librelato, New Holland, Iveco, enfim. Porém, a administração é da Demicon. Então, é mais ou menos assim. O cara, ele tem uma marca, mas quem faz a marca dele acontecer não é ele. Quem faz essa marca rodar, ter credibilidade no mercado, quem entrega os créditos é a Demicon, tá? Então, não tem problema nenhum em a gente falar que a Demicon está por trás, porque todo mundo sabe. E essas marcas, elas eram da Conseg, vocês sabem disso, né? Librelato, Iveco, Mitsubishi, tudo mais. Quando houve a fusão e veio, tomou-se, então, sobre a Demicon, tá? Então, nossa, isso aí foi um gancho absurdo, porque nós não estamos falando de uma marca desconhecida. Nós acabamos de trazer a Demicon, ele tipo, cara, eu já tenho e não sabia? Você já tem e não sabia. Então, um baita eu já peguei alguns clientes aí que, por exemplo, Iveco, diz que esse consórcio Iveco e tal, eu fecho direto com eles. Enfim, mas olhando para o lado do que o Bruno passou para nós agora, já mudou a estratégia de venda. Você vê uma reunião, gente, como pode mudar a gente se unir, né? Temos que fazer isso recorrentemente, porque é um conhecimento que vem e potencializa todo mundo. Uma dúvida é o porquê que a Demicon ela não aceita esses maquinários como garantia para o cliente poder girar dinheiro, até quando o maquinário tipo, é 2023, até tem um cliente ali 2024, a colheitadeira dele vale 2,5 milhões. Assim mesmo, a Demicon não aceita ela em garantia para poder girar dinheiro, né? Por que não aceita para a gente poder ter um assertivo melhor, né, para trazer para o cliente? Aqui na apresentação tem a explicação, nós já vamos chegar nela. Ah, beleza, então, desculpa. Tá bom? Aninha, pode falar, querida. Você escreveu, levantou a mãozinha, pode falar. Bom dia. Eu estou com um consultor aqui que ele é da área do agro. E ele estava contando, inclusive ele está aqui na loja, ele estava contando que aqui na região ele trabalhou na New Holland e que os vendedores não gostam de vender consórcio.
tá? Então, assim, porque eu acho que eles nem têm conhecimento, eles têm o consórcio, mas eles não gostam. E exatamente o que você está falando, a gente tem que criar um relacionamento com o agricultor. É aquela coisa de ir lá às 5 horas da manhã tomar café, ele acreditar. Diz que a hora que ele acredita em você, aí todos os negócios são fechados. E agora, com esse insight que o Bruno trouxe, ficou muito mais fácil deles entenderem o quanto eles já estão perto de nós através dessas marcas que estão sobre a nossa gestão, né? Então maravilhoso. Nossa, só deixa eu me ajeitar aqui que está acabando minha bateria. Preciso colocar na tomada. Maravilhoso esse insight, hein, Bruno? Gratidão. Você que está perto do agro aí, vem sempre com novidade para nós, que você nos ajuda aqui do outro lado, tá? Então, vamos lá? Pode seguir, Cá. Aqui é a sua resposta, Rafa. Registro das máquinas e implementos adquiridos via consórcio. As máquinas e implementos agrícolas não possuem documento de registro. Então, não é como um veículo que tem o CRV, né? Que é aquele documento mesmo do veículo, a parte do IPVA, né? Não há registro no Detran. Sendo assim, o Renagro, Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, é obrigatório para todo veículo agrícola que transita em vias públicas. É composto por informações sobre a propriedade do maquinário agrícola em todo o país, mas não contém informações sobre alienação. Então, existe, né, como se fosse ali o documento do carro, né? Você para numa blitz, documento do veículo. Então, as máquinas agrícolas, ela tem esse documento chamado Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas. Nesse documento tem o nome de quem ele é válido para todo o país, porém, nele não menciona se esse bem está alienado ou não. Na aquisição, a alienação fiduciária vem gravada na nota fiscal. Então, tem que ser uma máquina nova, Rafa. Eles não conseguem alienar um maquinário antigo. Tem que ser um maquinário, por exemplo, o cara está indo comprar agora, porque a alienação ela é feita na nota fiscal. E o consorciado precisa assinar um contrato de alienação que é registrado no cartório de títulos de documentos. E aí, se o cara para de pagar, eles conseguem protestar esse cara. Entendeu? Por isso que tem que ser novo. Então, se o cara tem um maquinário lá quitado de 2 milhões no nome dele, esse maquinário ele não tem a nota fiscal emitida como novo. Não é um maquinário que ele está indo comprar na concessionária e tirando zero. E aí não consegue alienar. Essa é a minha compreensão, tá? A gente pode validar isso. Eu vou colocar no grupo para vocês, que eu acho que nem todo mundo tem. Eu vou colocar o contato da Manu, que é a gerente de crédito da parte de agro, de veículos, né, motores. E aí, não mandem mensagem sempre, porque é o WhatsApp pessoal dela, então são demandas específicas. Sempre se apresente com educação. Oi, eu trabalho com a Paula, precisava só tirar uma dúvida com você. E aí ela já responde para nós, tá? Eu vou até tirar uma foto disso aqui. Não, mas é isso mesmo, não aceita. Ele tem 3 maquinários desse, e a gente pegou a documentação, até levou para o Demerson para tentar, porque seria uma boa venda, né? Levantar dinheiro em 3, mas a Demicon não aceita. Daí eu até fiquei pensando numa estratégia, que como tem parceria com a New Holland, se a New Holland não compra esse maquinário e ele pega esse dinheiro, sei lá, e dá de lance numa carta, mas aí a gente não conseguiu achar uma estratégia, né, como usar esses maquinários para levantar capital ainda. Por isso que eles sempre dizem que tem que ser maquinário novo. Porque o novo, ele está comprando New Holland. A New Holland está emitindo a nota. E nessa nota, a Demicon consegue fazer alienação, né? Colocar como se fosse o gravame nessa nota. E aí fazer um contrato que ele assina. Se a parcela começa a ficar inadimplente, ele vai ser protestado no cartório. É diferente do consórcio tradicional. Se você para de pagar, o que acontece com você? Teu nome vai para o SPC e Serasa, né? Parei de pagar a parcela. Comprei um carro, não estou pagando.
o CRV ficou a alienação lá no CRV do veículo, você para de pagar, o teu nome fica restritivo no SPC e Serasa. Nesse caso, não, vai para cartório, então protesta o nome do cliente, se torna uma dívida ativa. Enquanto o cara não pagar, ele vai ficar com o nome restrito e a Demicon, através disso, tem condição de tomar esse maquinário, tá? Então, por isso que tem que ser novo. Aninha, quer falar? Ou só tá com a mãozinha levantada da outra vez? Ai, desculpa. Desculpa, eu não vi que estava. Já Não, saiu? Saiu a saiu, mãozinha? saiu. Ó, gente, então, informação riquíssima, tá? E aí vai fazer todo sentido, né, pro cliente que sabe a durabilidade daquele maquinário, que já sabe que daqui 2 anos ou 3 anos aquela máquina já não vai ser mais, né, suficiente, ou não vai cumprir o que ela precisa cumprir dentro do negócio dele, e aí o consórcio entra como o planejamento. Seu João, vamos fazer o seguinte, então, quanto custa essa máquina? 2 milhões. Olha, 8 mil de parcela para o senhor, fica ruim? 6.600 de parcela, dá para encaixar? Se o senhor contemplar agora, o crédito fica aplicado, rendendo juro diário. Se não, daqui 3 anos não aconteceu a contemplação, a gente vai poder ofertar um lance. Mas vocês concordam, gente, que se ele compra um consórcio, daqui 3 anos, principalmente pensando nos grupos de veículos, motores, você concorda que o lance ele vai estar baixo? Eu contei para vocês que a pastora Lígia contemplou com um lance de 13 mil, gente. Ela pagou a cota dela 2 anos. Porque a tendência do consórcio de veículo é o quê? Né? Os lances, eles têm essa margem de ir reduzindo por o prazo ser menor. Já no consórcio de imóveis, como o prazo é muito longo, os lances, eles tendem a ficar maiores por um período muito maior. Então, né, vendendo aqui, já pensando na troca do trator, da máquina, já é um ponto importantíssimo. E eu não sabia dessa informação, tá? Que o Rafa mesmo perguntou, né? Que eles não têm um documento. Então, eles alienam a nota fiscal. E aí precisa ser uma máquina zero, né? Nova, tá bom? Pode seguir, Cá. E aí, vamos lá? Bens alienáveis no consórcio. Tratores, colheitadeiras e pulverizadores. Olha lá, somente novos. Implementos agrícolas, somente novos. Tipo de garantia, sem necessidade de garantia complementar, desde que o bem seja faturado em concessionária autorizada do ramo, de acordo com as marcas estabelecidas na política de crédito da Demicon, de crédito da administradora. Implementos agrícolas, necessário garantia complementar. Os bens devem ser faturados em concessionária autorizada do ramo. Então, quando nós falamos de tratores, colheitadeiras e pulverizadores, eles conseguem alienar o próprio bem, desde que seja novo, e precisa ser da concessionária autorizada ao ramo, tá? De acordo com as marcas estabelecidas na política de crédito da Demicon. Então, é uma informação que eu vou ter que buscar, né? Quais são as marcas que estão liberadas dentro da política de crédito da administradora. Agora, os implementos agrícolas precisa de garantia complementar. Somente os novos com garantia complementar. E os bens devem ser faturados em concessionária autorizada do ramo também, tá? Então, nós já temos, gente, clareza, né? Nós já estamos tendo compreensão de muita coisa que nós nem imaginávamos aqui. Pode seguir. Paula, posso fazer uma pergunta? Nos implementos agrícolas, a garantia complementar seria um outro automóvel ou até mesmo um imóvel? Eu acredito que não, porque o consórcio de veículo e de motores, ele é específico, né? Então, aqui, a garantia complementar teria que ser algum motor, né? Entendi. Tá bom. Tá? Ó, os bens de aquisição ficarão também alienados, independentemente de haver garantia complementar. Então, a garantia complementar não libera o que ele está comprando, aliena o que ele está comprando, mais a garantia complementar, tá? Ô, Paula, e sobre o pivô central, entra aí nessa categoria ou não?
O pivô, ele vai entrar no imóvel, na parte de imóveis, tá? O pivô, ele não vai entrar nessa parte aqui, não. O problema Pode da seguir. garantia complementar, neguinha, é que esses caras já são meio chato para lidar, sabe? Sim. Eu fui em São Mateus do Sul atender um pessoal do agro lá, cara. Eles já são meio chatinho. Daí quando você coloca a garantia complementar, a Demicon dificultou um pouquinho, podia ser mais maleável, né? Mas é que eu acredito que a garantia complementar, nessa parte de implementos agrícolas, é porque se eles aceitam apenas os implementos, a Demicon fica frágil com a garantia. Porque o implemento agrícola é facinho de você sumir. Como é que eles param de pagar? Eu vou lá na fazenda para pegar o implemento que estava em garantia. E se ele vendeu, e se ele tirou do lugar? Esse tempo atrás eu estava conversando com um rapaz da Demicon, ele falou para mim que teve uma situação de um maquinário do agro, que o cara não pagou, a Demicon foi para buscar, não estava na casa dele, mas ele tinha rastreador. Gente, sabe o que o cara fez? Ele enterrou a máquina. Ele abriu um buraco numa fazenda, ele enterrou a máquina e colocou um tapume em cima. Só que ele não sabia que tinha rastreador. Então, eles foram lá e acharam a máquina enterrada. Então, toda vez que a Demicon coloca algum empecilho, alguma dificuldade, é visando que aquela garantia é frágil para ela. Então, assim, né, se eu sei que o cara pode fazer algo que me prejudica, como esse cara tentou fazer, eu amarro em uma outra garantia, porque se eu não tiver uma, eu tenho outra no caso de uma execução. Então, eu tenho essa compreensão muito clara da Demicon, que se ela entende que a garantia é segura como um imóvel, né? Pô, comprei a casa, precisa dar mais um carro como garantia? Não, quem que vai arrancar uma casa e levar embora? E ainda assim, tem seguro contra incêndio, desmoronamento, tem que ter seguro, né? Vocês sabem, né? Tem o seguro de vida, mas na compra do imóvel é obrigatório a inclusão de um seguro de desmoronamento, enchente, enfim, tá? Então, ela está 100% garantida mediante aquele imóvel. Agora, né, uma casa de madeira, desmonta ou não desmonta? Desmonta e leva embora. Então, ela não aceita como garantia. Aí entraria apenas o valor do terreno. A casa, não. Então, eu tenho muita clareza disso, sabe? Que quando ela coloca uma dificuldade, é porque a margem de risco dela é maior. Tá? Vamos seguir? Aí, oportunidade de negócio, o mercado que vai além das máquinas agrícolas, né? Então, o cara colheu lá, a colheita dele lá de soja foi 1 tonelada. O que ele vai fazer com essa 1 tonelada? Ele vai ter que transportar. Então, ele precisa de carreta. Ou ele vai contratar uma transportadora, ou ele vai abrir um negócio novo e ele vai ser, né, a transportadora. Então, nós também podemos oferecer para o agro toda essa parte de carreta, caminhões, né, o cavalinho, a carreta e também as caminhonetes, né, que vocês sabem, né? Falou em agro, os caras estão com tudo, né? É Dodge Ram para cima. Então, nós também, às vezes, não olhamos para essa outra oportunidade que acaba sendo muito simples para o consórcio, né? Porque aí existem os documentos de fácil alienação e a gente está ajudando o cara da mesma forma, tá? Aí nós vamos falar do agro no segmento de imóveis, tá? Então, a parte de veículos já foi. Agora, falando sobre o agro no segmento de imóveis. O que é importante vocês saberem? Quando nós falamos do imóvel, nós sempre vai precisar, sempre, do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Para que serve o CAR, Paula? Pelo amor de Deus, ele faz exatamente isso que vocês estão vendo. O CAR é a definição daquela área. Então, se ele fala que ele tem uma fazenda de 1.000 hectares, o que comprova que essa fazenda tem realmente 1.000 hectares não é a matrícula, é o CAR.
O CAR nada mais é do que a definição da área que a pessoa diz ser proprietária, tá? Então, o CAR existe a lei e a obrigatoriedade para todos os imóveis rurais. Controle, monitoramento e planejamento ambiental. Então, no CAR também tem a informação daquela área, qual área é verde e é de preservação. Porque a gente às vezes fica maravilhado, né? O cara vem e fala, não, porque eu tenho uma fazenda com 2.000 hectares. Mas você pega o CAR, 10% é liberado para ser utilizado para construção ou para produção. Por quê? Porque tem área de preservação. Então, o CAR não tem como não ter. Se ele não tem, você já avisa ele. Mas a maioria tem, tá? Mas se não tem, tem que ir regularizar. Aí o CAR vai falar sobre a área específica, sobre a localização, vai falar sobre os recursos naturais, vai falar sobre floresta, área de preservação, vai falar sobre nascentes, né? Que é super importante. Então, uma nascente de água, ela não pode ser arrancada em hipótese alguma. Não tem como, sei lá, e desfazer uma nascente de água. Imagina. Vai falar de percursos de água dentro da área, vai falar sobre APP, vai falar sobre reserva legal, e é obrigatório a averbação na matrícula do imóvel, tá? Então, é obrigatório. Tem que ter o CAR para que a gente possa aceitar esse imóvel como uma garantia para nós, tá bom? Alguma pergunta? Posso seguir? Então, vamos embora. Georreferenciamento, outro documento necessário. Como que nós estamos habituados, tá? Matrícula do imóvel com ônus, cópia da capa do carnê de IPTU, né? Matrícula atualizada com a negativa de ônus, cópia da capa do carnê de IPTU. Isso é o que precisa no imóvel urbano, rural. Matrícula do imóvel, o CAR e georreferenciamento, tá? O que é o georreferenciamento? É o processo que determina a forma, dimensão e localização da propriedade por meio de um levantamento topográfico e coordenadas geográficas, latitude, longitude, em alguns casos até altitude, a pontos específicos da terra. Necessário estar averbado na matrícula. Por quê? Porque ele é um complemento ao CAR, tá? Ele complementa. Então, o CAR vai trazer algumas especificidades e o georreferenciamento vai trazer outras. Ambos precisam estar averbados na matrícula. Se não tiver averbado na matrícula, ele vai ter que averbar na matrícula para que nós possamos, então, aceitar a área como garantia, tá? Ficou claro, gente? Tranquilo até aqui? Então, nós já sabemos que para o agro, matrícula atualizada com negativa de ônus, o CAR precisa estar averbado na matrícula, georreferenciamento também precisa estar averbado na matrícula, tá? Então, o checklist de documento, ele muda. Pode seguir. Eu estou num processo desse aqui, Paula. Me conte. Tá, ainda bem que o meu cliente é inteligente, ele tá com tudo, já esse gel, não sei o que você falou aí, o CAR, eu não entendi o que era esse CAR. Ainda bem que você falou agora, mas o fato deles terem pedido, eu acompanhei o e-mail e consegui ter um pequeno conhecimento. Agora, na tua explicação, ficou mais nítido para mim aqui. Legal, olha que bom. Só uma das coisas que também é um pouco complicado, essa questão de agro, porque o pessoal tem muito imóvel de madeira, essas casas, sabe? Inclusive, esse meu cliente, eu não sei como é que ele está resolvendo a questão da averbação, mas ele já tá dando um jeito lá, mas o imóvel que tem lá em cima é de madeira, então é uma das coisas também. É uma das coisas também que, tipo, para nós, assim, que vai buscar esse pessoal, é meio complicado. Daí você já tem que ter a carta na manga, porque quando ele vai alienar uma área que tem normalmente um imóvel de madeira, ou até tem uma casa de alvenaria, mas não é averbada, você tem que transitar para o mútuo. O mútuo, ele diz que está comprando o imóvel A e aliena a própria área. Sim. Porque o mútuo, ele tem a mesma regra da reforma, tá? A reforma, vocês sabem, não é mais 50%, é 80% de dívida, né? Sobre a garantia.
então ele transita em ambas as áreas. Qual é o ponto de cuidado, tá? Quando nós falamos de alienação de área rural através de mútuo, que seria, eu vou dizer que eu estou comprando tal imóvel e vou alienar minha própria área, o mútuo, o contratinho de gaveta, né? Ele precisa ser de uma área rural também. Então, por exemplo, eu tenho um cliente meu que ele faz contrato para todo mundo aí. Todo mundo já deve ter passado pelo meu cliente. Ele tem vários imóveis, ele fala, Paula, a cada 1 milão eu cobro para fazer o mútuo. Ele vai, faz o mútuo, assina, faz procuração e ganha R$1.000 por cada 1 milhão. Só que ele não tem nenhuma área rural. Ele tinha uma lá em Fazenda do Rio Grande, mas já virou urbano. Então, tem que ter esse cuidado também, né? Então, se eu vou alienar a minha fazenda através de mútuo, eu vou dizer para a Demicon, Demicon, eu estou comprando a fazenda do Wesley, porém, eu vou alienar a minha própria fazenda. Tá tudo certo. Agora, se eu quiser dizer para a Demicon que eu estou comprando o imóvel da Flávia, que é em Curitiba, e quero alienar a minha fazenda, não passa. Então, rural sempre com rural, tá, gente? Entendi. Tá? E aí, uma outra informação importante aqui para nós é essa questão do perfil de solo, né? Solos produtivos versus o valor da terra. Porque o cara acha, né, na cabeça dele, ele fala que ele tem uma fazenda e que essa fazenda vale 240 milhões, por quê? Porque ele planta soja lá. Porque ele tem uma fazenda de eucalipto. Então, ele está considerando a valorização daquela fazenda mediante a produtividade dela. E para a Demicon, isso não é um peso, gente. E não tem como ser. Não, mas a minha fazenda produz não sei quantos 1.000 sacos de soja. Tá, mas a partir do momento que tirou a soja da terra, ficou a terra. Mas a minha fazenda tem não sei quantas 1.000 árvores lá plantadas, eucalipto, que é uma madeira valiosíssima, né? Arrancou a árvore, o que ficou? A terra. Então, para a Demicon, o que vale é a terra. Não, mas tem 50.000 cabeças de boi, arrancou os boi, ficou o quê? A terra. Então, tem que compreender isso, que a garantia ela está atrelada à terra e se há construção em cima. Daí tem como é que fala? Um barracão. Tem uma casa. Tem uma fábrica. Tem isso. Aí as coisas mudam de figura, tá? E aí tem a questão do solo, da produtividade do solo. Então, no primeiro solo, o tipo 1, nós temos ali a característica da argila. Textura arenosa, com teor de argila, maior que 10% e menor ou igual. Aí o tipo 2 é essa silt, textura média com teor de argila entre 15% e 35% e menos de 70% de areia. E a 3, que é a areia, né? Textura argilosa com teor de argila maior que 35%. Então, existe a valorização da terra, porém olhando para a terra e não para aquilo que a terra produz ou a utilização da terra para ele, tá? Então tem que conversar sobre isso. O cara chegou para você, não, minha fazenda vale 500 milhões. Entendi, seu João, o senhor está falando da terra ou da produtividade? São coisas distintas para nós, ok? Então vamos lá, pode seguir. Possibilidades de uso no consórcio. Compra de propriedades rurais, isso é básico, né, gente? Se eu quiser comprar uma fazenda, eu posso comprar com consórcio. Necessário imóvel, já é referenciamento e o CAR averbado na matrícula, comprovação de renda do produtor e os demais documentos constantes, checklist Demicon imóvel rural. Matrícula, ITR e a certidão de débitos ambientais rurais do estado, né? Você sabe, né? Já vejo sua pergunta, Erickson. Se eu tenho uma área e eu não posso desmatar, eu não posso ir lá, tem uma área grande lá, que ela é uma área de preservação, e eu vou lá e derrubo lá, árvore, enfim. O que vai acontecer comigo?
A hora que eu for pego, vai ter uma multa absurda, e se eu não pagar a multa, eu perco a área. Aquela área deixa de ser minha. Eu sou obrigada a pagar essa multa. Por isso que existe essa certidão de débitos ambientais e rurais. Então, se ele fazer alguma merda, ele vai ser notificado, essa certidão vai sair como positiva, e se ele não pagar essa área, ele perde. Então, também tem certidão, também tem documentação que ele precisa cumprir, tá? Então, na parte de compra de propriedades rurais, simples e objetivo. Construções em propriedade rural. Da mesma forma, imóvel de reverenciamento e o cara averbado, comprovação de renda do produtor. Olha isso aqui, gente, sem necessidade de alvará de construção, apenas projeto da área a ser construído, salvo previsão legal expressa em sentido contrário. Então, por exemplo, se pela lei ele teria que ter o alvará de construção, ele vai ter que apresentar. Agora, se na região é apenas o projeto, para nós, libera. Gente, isso aqui é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Porque nem eu sabia disso, tá? Eu acreditava que, independentemente da área que fosse, ele teria que ter o alvará. Mas aqui existem situações, está aberto, e somente em situações específicas é que precisa de alvará, tá? Esse projeto será utilizado para a verbação da obra no RI, no Registro de Imóvel, tá? O cronograma físico-financeiro da obra, que já é de praxe, e os demais documentos da DEMICON, como no caso de compra também, tá? Reforma em propriedades rurais. Será necessário o imóvel de referenciamento com o cara averbado, comprovação de renda, contrato de empreiteira assinado digitalmente com firma reconhecida por engenheiro, arquiteto ou empresa de construção civil, tá? Os demais documentos também seguem da mesma forma. Porém, tem que ser averbado. Obrigatório, área de construção averbada na matrícula, tá? Deixa eu ver a pergunta do Erickson aqui, para a gente não passar batido. Não foi nem pergunta, Paula, só com essa nova política do agro, agora pode justificar a utilização no urbano. Pode? Tem certeza absoluta? Aham, veja ali na nova política, pode utilizar. Ó. Eu vou Atenção, seguir. compra de propriedades rurais e urbanas, garantia ao próprio bem de aquisição ou outra propriedade urbana ou rural produtiva. Ah, tá. Eu coloquei a política aqui. A gente já vai chegar nela. Obrigada. Nada. Pode seguir. Novidade na política de crédito. Compra de imóveis rurais ou urbanos com propriedade rural como garantia. Perfeito. Então, gente, não precisa ser de rural para rural. Pode ser de rural para urbano. Então, se você... Wesley, o teu cliente, se ele quiser fazer um mútuo, eu tenho cliente que faz o mútuo para ele. O meu cliente cobra R$1.000 para cada 1 milhão. Então, se for, por exemplo, 5 milhões, vai custar 5 mil. Mas o meu cliente faz o mútuo com os imóveis dele, assina e faz a procuração destinando a conta final, tá? Então, eu tenho uma pessoa aí, quando vocês precisarem, me avisem. Eu não sei, ele falou para mim que estava dando um jeito na verbação aqui, o corretor também que está atendendo, o cara é muito bom aqui. Inclusive, a Demicon já pediu até avaliação, então acredito que está tudo ok. Mas, em último caso, já sei. E para os próximos, se vocês precisarem, eu tenho aqui um cliente que gosta aí de ganhar um dinheirinho extra. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. O home equity, a gente consegue fazer em área rural? Não. Não? Nem tá no verbado, tudo bonitinho? Não faz home equity em rural, só urbano. Porque o home equity, ele não é da Demicon, né? É um banco parceiro que faz. E aí, né, não pode, tá? Então, necessário imóvel georreferenciado e com cara averbado, comprovação de renda de produtor, contrato de compra e venda, matrícula atualizada do imóvel a ser adquirido,
os demais documentos constantes do checklist ADMCOM. Obrigatório que o imóvel da garantia seja uma área produtiva. Isso será comprovado por meio das NFs de produtor, tá? Então, por exemplo, Paula, eu tenho uma fazenda, 90% dela é área de preservação, 10% tem uma casa lá, de passeio. Vai ser aceito como garantia, gente? Não. A ADMCOM está aceitando como garantia uma fazenda que produz, uma fazenda que está ali sendo utilizada para produção, né, produtiva, tá? Então tem que tomar cuidado. E por que ela não aceita? Porque tem gente sacana, pessoal. O cara não está nem aí para aquela área. Lá no fim do mundo, ele só quer pegar um dinheiro, dependendo do dinheiro que ele pega, ele abre mão daquela área, e aí a ADMCOM vai ter que ir lá e tomar uma área, né, que é super difícil para ela depois leiloar, fazer qualquer coisa, tá? Então, sempre pense que todas as dificuldades que a ADMCOM coloca é uma segurança que ela precisa para ela, como administradora, tá? Pode seguir. Oportunidades de negócio. O agro oferece diversas oportunidades em diferentes áreas e setores, impulsionado por uma crescente demanda global por alimentos, fibras e produtos agrícolas. Tudo isso traz grandes frentes de ações de negócios voltadas para o campo e ao produtor rural. Aqui estão algumas das principais oportunidades no agronegócio. Produtividade versus armazém. Capacidade estática brasileira. Produção total, considerando soja, milho, trigo, arroz e feijão, tá? E aí depois vocês olham com bastante carinho, porque tem muita informação aqui, tem que avaliar os percentuais, né? Aonde está cada um, e aí a gente consegue ter clareza das oportunidades que nós temos em cada região, tá? Pode seguir, cara. Produtividade versus armazém. 61% dos produtos de grãos não tem armazenagem nas fazendas. Opa! Ou seja, ele produz, ele vai ter que mandar a carreta vir e ele vai ter que levar isso para uma outra área, que provavelmente ele pague até uma locação, né? Porque aí, se você colher 1 tonelada de soja, como eu disse já, né? Aonde que ela vai? Então, um ponto importante para nós, o nosso crédito para construção. Então, ele tem uma área enorme, ele usa o nosso crédito para construir o armazém na fazenda dele, para que ele possa ali manter os grãos dele e evitar tanto deslocamento quanto locação de um espaço, né? Pode falar, Neilinha. Essa questão da armazenagem é tão sério isso. Quando eu vou para o Mato Grosso, né, na minha família, e está na época de na colheita, que é mais ou menos ali março, maio, acho que é mais ou menos nessa época, a estrada inteira, quilômetros de caminhão, gente, é um negócio absurdo. Quando eu fui com o Dele e as crianças, eu fiquei horrorizada, inclusive é muito perigoso, porque tem muito, mas assim, essa filinha daqui até Paranaguá, quando dava parado, não é nada perto do que tem lá, por conta do escoamento, então eles não têm armazenagem, e assim, muitos não têm. Só que a colheita é enorme. Lá tem fazendas que você anda, assim, 1h30 de carro, você está ainda na mesma fazenda. Só para você ter uma ideia do tamanho do negócio. Então é uma baita oportunidade para nós, o nosso crédito ser usado para eles construírem um armazém e começarem a ter condição de estocar o próprio grão. E aí não vai precisar gastar com carreta e nem ter que pagar a locação de algum espaço para poder armazenar, tá? E tem muito produtor que, se a soja estiver em baixa, ele não vende. Então, por exemplo, o saco de soja está R$ 125, é a média. Aconteceu alguma coisa no mercado e o saco caiu para R$ 100. O que ele faz? Ele vai vender a 100? Muitos não. Eles vão deixar estocado da maneira correta, obviamente, né? Para não perder aquele grão, mas eles esperam aquecer novamente, como se fosse uma ação da Bolsa de Valores. Não, tá em baixa, eu não vou vender, não. Eu vou esperar aumentar para vender. E aí faz mais sentido ainda ele ter o armazém, né? Porque às vezes, por ele não ter armazém, ele vai ter que vender e vai perder muito dinheiro, né? Então, um ponto muito importante para a gente começar a procurar esses produtores e entrar nessa dor.
qual que é a pergunta que você vai fazer para ele? Ô, seu João, o senhor tem um armazém para os seus grãos? Para tudo que o senhor produz aqui na sua fazenda, o senhor tem um armazém? Ah, eu tenho, Paula. Puxa, que bacana, né? Tem uma estatística que comprova que a maioria não tem. E hoje, o tamanho dele é suficiente para a sua produção? Se você tivesse um armazém maior, você teria condição de produzir mais? Então, uma grande oportunidade para nós, tá? 73% dos produtores sem estrutura mostram interesses em construir silos e armazéns, desde que tenha uma taxa atrativa de juro. E aí nós temos que aprender a falar do nosso consórcio tradicional. Como é que você vai ganhar esse cara? Falando para ele que a taxa dele é 1,2 ano. É isso que vai atrair o olhar dele. Não é você falar da taxa de escalonamento para ele, porque a taxa de escalonamento ele consegue no banco, tá? Por mais que hoje a realidade, né, não esteja como já esteve para eles, 0,8%, 1% ao mês, isso aí ele consegue no banco. Então, nós temos que falar do nosso produto tradicional, partindo da nossa taxa de 1,2 anos, tá? Enquanto o volume bate recordes e cresce 10 milhões de toneladas por ano, a capacidade estática de armazenamento aumenta apenas 5 milhões ao ano. Então, cresce 10 e aumenta 5. Tem um déficit de 5 aí, gente. Segundo os dados da Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos, que apontou um déficit atual de 118,5 milhões de toneladas. Então, cara, já temos aqui um caminho, tá? Para que eu vou oferecer para o agro? Eu vou oferecer crédito para ele construir armazém. E vou partir da minha taxa de 1,2 anos, tá? Ponto. Já temos aqui uma linha de entrada, porque é uma dor deles e a gente pode entrar com uma solução através de um crédito barato, através do consórcio, tá? Pode seguir. Produtividade versus armazém. Depois vocês avaliam essa parte com tranquilidade, tá? Para vocês olharem para as regiões e tudo mais. O material já está lá no nosso grupo. Produtividade versus armazém. Um dos maiores gargalos do agronegócio, a armazenagem de grãos, vem sendo cada vez mais debatida. A construção de silos em propriedades vem crescendo de forma acelerada. A construção de um silo pode variar de 10 milhões a 50 milhões, dependendo da capacidade, localização e escoamento, etc. Licenças ambientais exigidas, órgãos ambientais estaduais, licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Então, aí está um silos, gente. Quem não sabia o que eram silos, né? Está aí, que é onde eles fazem a armazenagem dos grãos, né? Então, vai tirando da terra e você tem que ter aonde colocar. Pode falar, Neilinha. Olha, eu de novo. Isso aí é legal, porque assim, ó, eu trabalhei muitos anos da minha vida em órgãos ambientais. Então, essa parte de licença prévia, que eles falam LP, é bem interessante essa nomenclatura, porque eles vão falar LP, LI, LO, eles não vão falar licença prévia. E aí, esses termos, eles normalmente demoram. Uma licença prévia, ela demora até 6 meses para ser emitida. Só que não significa que você já pode operar. Então, você pega a licença prévia, que o meio ambiente diz assim, ó, você pode começar a estudar o projeto. Daí, tem uma outra etapa, você vai para a licença de instalação, mais uns 6 meses. Só que a licença de operação, a LO, que eles falam, gente, às vezes demora 2 anos para liberar. Porque é muito burocrático, não é tão simples assim. O meio ambiente, ele exige muita coisa. Então, é bacana, porque só o tempo, às vezes, de liberação de licença é a época que a gente pode negociar um crédito com o cara, entendeu? Perfeito! Nossa, que riquíssimo esse conteúdo que você trouxe, Neila. Ou seja, se ele quiser construir um silo, ele não vai construir em 6 meses. Ele não vai construir em 1 ano. Ele vai levar pelo menos de 2 anos ou até mais, se ele, né, também não for ágil com a documentação. Nosso crédito ajuda, gente. Ele comprar 10 milhões agora, colocar ali 40 mil de parcela por mês, entendendo que nós vamos ir contemplando essas cartas e que vai levar tempo para ele ter todas as licenças que ele precisa. Caramba! Faz todo sentido o consórcio, tá? E aí, nós precisamos levar esse conhecimento para eles. E aí, que delícia, hein? Vender 10 milhões para o agro? E 50? Quem quer? 50 milhões. Meu Deus do céu. Estamos ricos no outro dia. Estamos indo para Paris, Nova York, e vamos viajar. Então, informações ricas para nós, tá, pessoal?
Pode seguir, cara. Construção de silos, aviários, tudo que pode, gente, tudo que o nosso crédito entrega. Construção de silos, aviários, baias, granjas de porcos, comprovação de renda do produtor, necessário imóvel com georreferenciamento e CAR, débitos ambientais e rurais, licença prévia, né, que a Neila acabou de dar uma aula para a gente, e os demais documentos constantes ali do checklist e tudo mais. Então, tudo isso dá para fazer com o nosso crédito, gente. Olha que coisa maravilhosa. Então, para quem como é que fala quando aviário? É aviário quando eu tenho uma produção que tem as galinhas ali? Eu não sei o nome. É, aviário. Aviário. Então, para o aviário, para a parte ali do boi, gente, tem uma oportunidade absurda, tá? Construção de silos, aviários, baias e granjas de porcos, tá? Então, vamos lá? Seguindo. Amplie sua visão, expanda seus horizontes e enxergue novas oportunidades. Temos um Brasil rural a explorar. Estamos com você nessa jornada. A Demicon é agro. Nossa, na minha opinião, tem que pegar essa frase aí, gente, Bruno, tem que mandar fazer como é que fala? Um banner. Tem que pegar a Ana Maria, Bruno, que estão nessas regiões aí mais retiradas, né? Tem que fazer, gente, tem que fazer. E Wesley, aí em Paranaguá tem bastante silos, né? Quando a gente anda ali perto do porto ali, você vê todas aquelas ferragens e estruturas. Eu acho que isso também essa informação pode ajudar vocês aí, tá? Tem, é tudo dentro do porto já, mas volta e meia eles acabam fazendo e leva mais de um ano, tá? Olha aí. Então, uma informação rica para nós, Ô, tá? Paulo, Pode falar, esse querido. tipo de frase aqui, ou até mesmo vídeo, ou um merchan, tem que espalhar na cidade aqui. Várias rádios, enfim, tem muita coisa na cabeça aqui. Tá me faltando Põe no, verba. mas a gente tem verba cooperada, e para isso a gente pode usar a nossa verba. Então, põe no papel aí as ideias que você tem, né? Traz para nós e a gente vai usar a verba cooperada da Demicon. A nossa parte aqui, a gente contribui também, mas não vamos perder essa oportunidade, tá? E aí, Outra coisa. pode falar. Oh, desculpa, Paulo, pode Não, pode terminar. falar, pode falar. Outra coisa, vai ter agora em julho um evento, né, que a Paula já sabe, que é a BQM, é uma dos maiores eventos de rodeios do Brasil, e é aqui em Araçatuba. E que tem de Dodge Ram, meu Deus, a cidade fica cheia de Dodge Ram, cheia de cavalo, é coisa linda. Eu não estava acostumado, né, agora eu já estou habituado, estou até pensando em comprar uma bota, um chapéu, comprar uma fivela. Que gostoso! Bota tudo. E o Tem que ter cavalo, o né, Bruno? berrante, Bruno, berrante. E o cavalo, verdade. O Compra berrante é uma, compra uma Dodge Ram, irmão. Ô, Ana, aqui na nossa Não, tem região que tem começar pelo Jaguariúna. chapéu. Começar Viu, pela Ana? Dodge é fácil, tem que entrar no personagem. Ô, Paula, aqui na nossa região tem Jaguariúna Jaguariúna que é muito forte. mas agora em São João de Julho tem a festa da Aí a Yapique, pique, né? que Sim, tem que o é muito agro, que tem tradicional. rodeio, que tem o pessoal todo da região que vem aqui, tem Tem. provas de cavalo e tudo mais. Muito bom, gente. Nós que estamos nessa região aí, temos que estar atento a esses eventos, né? Usando verba cooperada, mas nós também podemos pedir para a Demicon um patrocínio maior. Qual o problema? Né? Se vai ter um mega evento, e aí a gente trabalhar essa linguagem, essa comunicação para trazer esse público para nós, tá? Porque aí, gente, falar de milhão com agro é que nem falar de R$1, tá? Falar de milhão com agro é que nem falar de R$1. Então, é uma potência, nós precisamos estar preparados com a linguagem dele. Esse evento, Bruno, que vai ter, a gente tem que ver, levanta valores para a gente ver quanto vai custar, como seria o stand. Se a gente não tiver verba total, vamos pedir uma verba extra para a Demicon, Beleza. Não, tem que ajudar a gente, nós estamos aí, né? Eu fui atender um cliente e é muito louco isso, porque eu não tô acostumado, né? E o cara, na empresa do cara, o cara anda de helicóptero. Meu Deus do céu. Eu Que cheguei a inveja tremer, boa. assim, suava, assim, mas foi muito bom, um papo bem saudável. E o cara tem fazenda, tem tudo.
Que show! Uma baita oportunidade, hein? Ô, Bruno, acho que eu vou pro teu lado, hein, irmão. Tem uma casinha nos fundos para mim, hein? A gente dá um jeito aqui, pode vir. Você é doido. É mole para mim cair nos botecos com esses caras. Facinho, né? Nossa Senhora. Tampar uma, Wesley. Ô Wesley, o pior é que o pessoal falou aqui pra mim, falou, Bruno, você vai ter que começar a tomar chopp, irmão, pra fazer negócio, porque eu não tomo, né? Você tem que tomar chopp, porque senão você não vai fazer negócio aqui não. Eu falei, para comigo. Eu estourava então. Brincando. Então vamos lá, vamos seguindo. E aí, gente, tem a política de crédito, tá? Esse PDF, ele foi colocado no nosso grupo assim que a doutora Maria Fernanda fez a apresentação, explicou bastante. E aí eu coloquei ele aqui só para relembrar vocês, tá? Então, ele tem um pouco mais de conteúdo do que essa apresentação, que acabou trazendo os aspectos mais importantes de maneira resumida, mas é bem importante que vocês estudem essa política de crédito do agro. Tem dúvida? Pega, imprime esse material, tá? Lição de casa para vocês, imprime esse material, tira um tempinho ali para você, bem cedinho, né? Se você é mais madrugueiro que nem eu, ou até à noite mesmo, finalzinho de tarde no escritório, começa a estudar. Tudo que você tiver dúvida, pega um marca-texto e marca, tá? E aí, Paula, eu tô com umas dúvidas aqui, vamos bater um papo? A gente bate um papo. Se a gente precisar, eu peço um horário para Manu, para a doutora Maria Fernanda, para Audrey, que é uma querida, nossa gerente de crédito também, uma pessoa super solícita, porque quanto mais informações claras nós temos, você senta na frente do cliente para você dar um show. Você não senta na frente do cliente para o cliente falar de pivô e irrigação e você fica lá, meu Deus do céu, o que é isso? Não abre a boca. O cliente fala e você só sabe falar, o consórcio dá, o consórcio dá, o consórcio dá. Não. Para ter conexão, você vai ter que entender um pouco mais do mercado dele. Obviamente que vai aprender muito com ele nesses atendimentos. Então, tem que engolir essa política de crédito aqui, tá? Pode seguir, cara. Pode seguir, pode ir lá para isso aqui, ó. Volta 1, perfeito. Segmento de imóveis, tá? Tudo que pode. Aquisição de propriedades rurais e urbanas, o próprio bem de aquisição ou outra propriedade urbana ou rural produtiva. Construção. O que ele pode construir, gente? Usinas de placas solares. Eu vou mandar para vocês a foto ali no grupo, vou mandar agora, tá? E eu quero que vocês usem essa foto como exemplo, tá bom? Do Jadson, ele construiu uma usina de energia solar, então não foi apenas a construção, tá? Não é só a construção que ele usou o nosso crédito. Estou colocando ali nos nossos grupos de gestores. Vocês podem mostrar para os clientes, pode falar, ele construiu isso aqui numa área rural, em Maringá, tá? Olha que coisa mais linda! Ele gastou 4.200.000 para fazer isso aqui, tá? Sem contar a área, ok? 4.200.000 com infraestrutura e tudo mais. E ele alugou essa energia por 10 anos. E aí, com a locação, ele paga a parcela do consórcio e sobra dinheiro. Tá? E é um mercado pouquíssimo explorado por nós, gente. Nada tem a previsão de crescimento como a energia solar no nosso país, tá? É aí a janela de crescimento até 2030 é o produto que mais vai crescer no território brasileiro. Então, usa isso aqui como exemplo. Abre, fala o nome do cliente. Não, esse aqui é meu cliente, jogador de futebol, Jadson. Ele é investidor do mercado imobiliário, ele é investidor em fazenda e ele tem essa área aqui. E aquela outra parte ali que vocês estão vendo já está preparada para a segunda etapa. Pode ver lá que já está preparado, que ele vai construir na outra parte também, tá? Tudo isso foi feito com o nosso crédito, gente. Tudo. Tá?
Então, usem isso aqui como um case de sucesso. E quanto será que ele gastou? Pode falar, deu em torno de 4 milhões e ele já alugou essa energia por 10 anos. Ele tem um contrato de locação de 10 anos dessa energia. O valor da locação da energia paga a parcela do consórcio e sobra dinheiro para ele, tá? E aí ele deu a área como garantia. Simples assim. Neguinha, uma pergunta mais específica, assim, paga o valor da parcela, que depois de contemplado foi o quê? Para 25, 30, 25 pila, mais ou menos, 20? Não, ele pegou 4 milhões escalonado, a parcela é 40 mil. Foi escalonamento. Uhum. Paga a parcela e ainda sobra dinheiro? Sobra. Quanto, mais ou menos? Ele não me abriu quanto sobra, mas eu acredito que esteja sobrando 40 mil. Ele não ia fazer um negócio para... Eu acredito que ele está tendo 100%, entendeu? E os 4 milhões foi tudo aqui? Foi tudo só para isso aqui ou foi para outro fim também? Não, só para isso aí. Ô, Paula, aquele cliente é aquele caso do cliente nosso lá de São João que quer construir. E ele quer construir dentro da cidade, com terreno, gente. Eles estão fazendo dentro da cidade, não é só área rural, não. E o cara falou, assim, isso dá um retorno, isso dá um dinheiro, gente, isso aí, ó. Esse cara de São João, ele está vendendo todos os imóveis dele. Ele tem mais de 20 imóveis urbanos alugados. Ele está vendendo tudo para investir 100% do recurso em energia solar, fazendo usinas. Tá? Então, ele gastou em torno de 4 milhões, tá? Foi com o nosso crédito. Para liberar o dinheiro, ele apresentou o projeto, né? Não tem alvará, não tem nada, o projeto e as licenças ali que são necessárias, né? Obviamente. E deu a própria área em garantia, o dinheiro entrou na conta dele e ele construiu toda a usina e já alugou essa energia por 10 anos, tá? Os 10 anos de locação paga a parcela e ainda sobra dinheiro para ele. Eu vou tentar dar mais uma sondada, Wesley, ver se ele me conta quanto que sobra, tá? Mas ele não me abriu. E aí eu vou porque daí eu abro para o cliente mesmo, entendeu? Esse é um cliente, ele fez isso, gastou isso, comprou isso e hoje tem isso de retorno. Mas usem, tá? Usem à vontade e é um cliente que se precisar, se vocês precisarem falar com ele, ele aceita. Então, se você tiver um cliente que fala, puxa, mas será que isso é verdade? Fala, cara, vamos marcar uma call, eu vou colocar a minha gestora e ela vai trazer o cara na reunião. Então, esse é um cara que me valida sempre, tá, pessoal? E a gente pode usar como case de sucesso. Já tive vários clientes que ligou e ele atendeu prontamente. Então, a gente pode contar com ele aí como uma prova real, tá? E isso traz muita credibilidade para nós. Então, tem a usina de placas solares, cercas e metais em geral, com a apresentação do projeto, armazéns, galpões com a apresentação do projeto, silos com a apresentação das licenças prévias, coxo, aviário, granja, confinamento com licença prévia, represas. Gente, dá para construir represa com o nosso crédito, gente, pelo amor de Deus, como assim? Represa com pivô de irrigação agrícola, com a apresentação da licença prévia, represa com pivô central para pecuária, com a apresentação da licença prévia e o próprio bem de construção ou outra propriedade urbana ou rural produtiva é a garantia, tá? Então, gente, nós estamos muito, 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 muito à frente do mercado, tá? O pivô de irrigação, o último cliente que eu conversei, acho que foi até o cliente da minha lá em São João, que nós estávamos lá há pouco tempo, era 4 milhões o pivô de irrigação, né? Ele falou para fazer. O mais barato 1 milhão, a partir de 1 milhão. Porque daí depende do tamanho da área e tudo mais, né? Então, olha aí, mas gente. ele disse, Paula, que para estruturar, para fazer pivô e deixar uma área ok para ele poder arrendar, ele ia precisar de 25 milhões. Meu Deus do céu. E aí que ele falou que a fazenda valia 240, né? Super com vergonha para contar que valia 200 e poucos milhões. E aí, gente, reforma. Tudo tradicional, porém, a gente tem ali a necessidade de uma área averbada, o que normalmente é difícil. Agora, se ele só tem que apresentar projeto
e para as construções que exigem licenças, o projeto e a licença, ficou muito mais fácil, não precisa de alvará. Projeto e, se necessário, licença, se não só o projeto, nós alienamos a área e entregamos o crédito para ele, tá? Tá? Na parte de reforma, o próprio bem de reforma ou outra propriedade urbana ou rural produtiva, o valor do crédito a ser liberado não pode ser superior ao valor do laudo do imóvel a ser reformado. Então, por exemplo, o imóvel que vai ser reformado é 1 milhão e ele quer pegar 2 milhões. Uma coisa óbvia, né? A gente sabe que não dá, tá? Pode seguir, Cá. Estamos quase encerrando, tá, pessoal? Volta ali que eu vi uma informação importante lá em cima. Quero ver o que é. Saldo devedor total na administradora acima de 5 milhões. Liberação em conjunto pela coordenação de crédito. Gerência de operações, diretoria de operações e vice-presidência. Ah, tá. Então, o saldo devedor total na administradora acima de 5 milhões vai para o comitê maior, digamos assim, né? Vai envolver a doutora Maria Fernanda, vai envolver Tatiana, até doutor Raul aqui, né? Acredito eu. Mas abaixo de 5 milhões fica ali no crédito tradicional e a Aldri tem total liberdade para canetar, tá? Acima disso, precisa passar daí pela presidência. Uma informação importante também. Pode seguir. Política de crédito do agro, segmento de bens móveis, tá? E aí tem tudo que dá para fazer, tá? E aí é sempre tendo a clareza que se ele comprar o crédito no segmento de bens móveis, ele vai ter que alienar bens móveis. Se ele comprou o crédito no imóvel, ele aliena o imóvel, tá? Então, máquinas e equipamentos, tratores, colheitadeiras, pulverizadores, faturados por concessionária, a gente já falou sobre isso, escavadeira, aqui está em específico, tá? Tudo que ele pode comprar. Então, quando você marcar com o cara do agro, né, você já tem que ter aqui, ó, clareza de tudo o que o nosso crédito paga para você poder ir compreendendo alguma necessidade que ele tenha, e eu duvido que diante de todas essas possibilidades ele não tenha uma, tá? O que eu gostei muito aqui, ó, máquinas e equipamentos de grande porte, câmera fria, máquinas para frigorífico, pivô central de irrigação, placas solares, drones agrícolas, gente. Vocês viram lá na foto, né, que tinha um drone lá andando e parecia que estava molhando, enfim. Então, existe uma possibilidade absurda para nós, tá? E aqui está específico a garantia que precisa e se precisa de garantia complementar também, tá bom? E, Paula, se não me engano, a gente também tem parceria com uma fábrica de drones. Eu só não estou lembrada agora qual é o nome. Não estou sabendo. Se alguém Tem puder sim, ajudar tem aí. sim. Nesse povo ali da New Holland, Iveco, Librelato, tem uma empresa ali que só trabalha com drones e já tem aí para a gente poder indicar na nossa própria base ali. Que massa! Não sabia. Então, ótimo, melhor ainda. Pode seguir. Formas de comprovação de renda, a gente já tinha falado lá, não precisa chover no molhado, mas com a apresentação vocês vão ter tanto material para a equipe, para apresentar para cliente, para tirarem dúvidas também, tá? Pode seguir. Olha que legal. Marcas aceitas para o faturamento de máquinas e equipamentos novos no ramo agrícola. New Holland, John Jerry, é assim que fala? Por que tem que ser esses nomes tudo americanizado? John Deere. John Deere. Alguém com inglês em dia pode fazer a leitura para mim, por favor? Neila Bernardi? Pior que nem eu não sei essas outras ali, ó. Vocês vão rir de mim se eu ler. O meu inglês, ele não é ruim, ele é péssimo. Massey Ferguson, a Valtra Case. Marcas aceitas para faturamento de máquinas e equipamentos novos no ramo de construção civil. New Holland, Caterpillar. Essa eu consegui. É isso aí, tá certo? Bora. Komatsu, John, o que mesmo, John? John Deere. John Deere, Volvo e Case. Outras marcas,
poderão ser liberadas mediante análise e aprovação do comitê de crédito, tá? Então, gente, essa apresentação tá bem completa para vocês, hein? Agora não tem mais desculpas para nós não aproveitarmos esse mercado. E aí vocês podem começar agora com esse material, utilizando ele mesmo, ou até, né, fazendo uma adaptação, vocês já podem começar a levar conteúdo para a equipe. Uma sugestão, eu faria separado, faria um treinamento apenas falando do imóvel, de tudo que pode, né, as áreas rurais, e eu faria outro treinamento falando do segmento de motores, tá? E máquinas, porque senão fica muita informação, no meu ponto de vista, para a equipe. Mas se vocês quiserem fazer isso tudo de uma vez só, tranquilo, tá? Pode seguir, Cá. Acabamos! 9 horas e 43 minutos. Uma delícia começar treinamento às 8, hein? Eu achei super válido. A gente ainda tem aí, ó, 2 horas e meia aí, até 3 horas para quem almoça um pouquinho mais tarde, para estar com a equipe e tudo mais. A apresentação já está no grupo. Usem, abusem, estudem. Se precisarem de mim, tiverem dúvida, né? Quiserem marcar para a gente também conversar com o pessoal da Demicon, mas é um mercado que eu acredito que vale a pena a gente começar a pincelar, sabe? Em vez da gente deixar de lado e às vezes ficar ali só no tradicional, esse é um mercado para nós entrarmos e trazermos milhões. Para você que quer vender 10, 20, 30 milhões com a sua equipe, o agro, ele te dá essa força de cara, tá? Pelo tamanho dele e pela toda a estrutura que eles precisam fazer, porque o investimento é muito alto. Tá bom? Alguém quer fazer algum comentário, alguma sugestão, alguma pergunta? Não? Então é isso, time. Adorei estar com vocês. Espero que esse treinamento tenha contribuído muito. No meu ponto de vista, clareou muitas coisas. O material está na mão de vocês para vocês estudarem, usarem, treinarem as equipes. E com toda certeza nós estamos muito mais preparados a partir de agora para aproveitar esse mercado. Tá bom? Valeu. Alguém? Então é isso. Deus abençoe vocês. Bom restante de mês. Foco na meta. Tamo junto.